hoje falar sobre uma garota que o primeiro filme ela vai adentrar no oceano para ir atrás de um semideus, enquanto o nosso segundo filme, essa garota já experiente em viajar pelo oceano vai atrás de outras ilhas para interligar a sua ilha com os outros. E aí, você já tem uma ideia? Mas antes de entrarmos nessa aventura, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Moana é uma animação da Disney que vai nos levar a acompanhar justamente quem? A nossa personagem Moana. O nosso primeiro filme de Moana vai levar a nossa protagonista que sempre teve uma ligação muito forte com o oceano, desde pequena. E a todo um instante ela sempre quis passar além das barreiras de corais. Porém, os seus pais sempre disseram que era perigoso. Mas ela sentia que estava ligada ao oceano. O oceano correspondia a ela. E você entende isso, na verdade, quem já assistiu, porque já é um filme um tanto antigo, vamos assim dizer, o primeiro, que ela sempre teve uma ligação com o oceano. E a avó dela sempre dizia que ela deveria escutar o coração dela. Se ela se sentia ligado ao oceano, ela deveria ir atrás desse sonho. Sim, ok, ela não falou bem desse jeito, gente, tá? Mas a ideia é essa. Então a gente vai acompanhar esse primeiro filme de Moana dessa maneira. A Moana acaba perdendo a avó dela, perde, vamos dizer assim, um rumo, porque ela tinha mais uma ligação com a avó do que com os próprios pais, até mesmo o pai, porque o pai era o líder da equipe, então, tecnicamente, ela deveria ser a nova figura que lideraria o resto de todas aqueles da comunidade. Porém, as coisas começam a ficar estranhas quando a ilha em que eles moram começa a perder a vida. E o único jeito de resolver isso é devolvendo o coração de Te Fiti. Maui, um semideus, acabou roubando esse coração. Tudo acabou desmoronando. Então a gente acompanha esse primeiro filme da Moana dessa maneira. Ela não tem experiência nenhuma com o oceano, porém ela tem uma ligação muito forte com o oceano. Ela vai nessa aventura atrás do Maui, que é esse semideus que deveria ajudar ela a resolver todo esse problema. Maui deveria devolver o coração de Te Fiti para Te Fiti, para então resolver toda a situação, porque a vida estava dependendo disso, a vida da ilha dela estava dependendo disso. Se Te Fiti não tivesse o coração novamente, muita coisa iria morrer. Então, como aquele típica animação da Disney, sim, nós vemos muita diversão, muita coisa bacana, muitos personagens fofinhos e também muitas músicas. E é aquela questão de que a Moana começa a entender que ela não pode deixar de acreditar nela. Ela entende que, por mais que as coisas sejam complicadas, sejam difíceis, ela tem que enfrentar. Então existe aquele momento realmente no filme que ela acaba desistindo da missão dela, acaba desistindo de tudo, porque ela acha que ela não é capaz. Mas então a avó dela surge em um espírito, que ela sempre dizia, o espírito dela seria de uma raia, e mostra pra ela que se ela não fosse capaz, o oceano nunca teria escolhido ela. E mesmo assim, se ela não era capaz, como é que ela enfrentou tudo isso? Então a gente vê nesse filme, nesse primeiro filme da Moana, todas essas dificuldades que ela tem de mostrar para os pais que ela é capaz e depois duvidar de si mesmo, de mostrar para o Maui que os seres humanos não são como antes, porque na real o Maui nunca confiou muito nos humanos, porque ele foi jogado ao mar por causa da mãe dele que não quis ele. Então a gente tem toda essa história, essa questão, essa evolução, essa amizade em que os dois, um vai construindo com o outro, e até o próprio Maui que havia perdido a confiança nele para poder então voltar a conseguir controlar os poderes dele. Eles resolvem tudo isso, essa questão. Te Fiti ganha novamente o coração, então Moana salva a ilha dela. Então o primeiro filme de Moana é exatamente isso. Nós temos sim muitas cenas cômicas, o momento que o galinho acaba entrando no barco dela e entra em desespero porque ele está no meio do oceano, em que o Maui diz que o galo é a janta dele. Toda aquela questão de ela aprender como a ser uma navegadora
a gente vê esse crescimento do personagem nesse primeiro filme. Já o segundo filme de Moana, eu não me lembro, mas acho que lançou mais ou menos no começo desse ano, gente, lá pelo final do ano passado, de 2024, começo de 2025. Nós vamos ter novamente um novo impasse em que a nossa protagonista, ou melhor, os nossos protagonistas irão enfrentar. Moana finalmente conseguiu aprender a navegar e ela agora queria achar um jeito de conectar a ilha dela às outras ilhas. Era impossível não existir outras ilhas que não tivessem aldeias, e ela estava justamente isso, fazendo viagens e mais viagens para poder achar uma prova de que sim, existem outros povoados. Nesse segundo filme, nós vamos acompanhar uma aventura mais adentro. Como eu disse para vocês, gente, a Moana está indo atrás de outros povoados, outras civilizações, porque ela tem certeza que não existe somente a ilha dela, deve existir muitas outras ilhas que também têm aldeias, que também têm navegadores, que também tentam se comunicar com outras aldeias. E a gente começa novamente a acompanhar ela. Só que, enquanto isso, o Maui está em uma outra aventura. Basicamente, o começo do filme, gente, é mais uma questão mais focada nesse questão do problema da aldeia. Do mesmo jeito que foi o primeiro filme, que o Maui só aparece muito tempo depois que a Moana consegue encontrar ele pra convencer ele a devolver o coração de Te-Fiti. Neste, ela sabe que uma hora o Maui vai aparecer pra poder ajudar ela. Então ela resolve que o único jeito dela conseguir resolver este problema é embarcando em uma aventura muito mais além, seguindo novamente o que o destino lhe aguardava, o que o destino estava presente para entregar. Então a gente vai ver mais uma vez a Moana desenvolver, crescer, e dessa vez nós temos uma personagem nova, que é a irmãzinha da Moana. Minha mãe, na verdade, ela já estava quase desistindo do filme quando o personagem dela surgiu, porque ela achou que a irmã dela ia entrar junto nessa aventura. Mas não, se você se pergunta isso, não, já é um spoiler, não vai entrar junto com a Moana, mas sim, dessa vez, nessa aventura em que a Moana irá entrar, terá novos personagens junto com ela. Nós teremos uma personagem que sabe montar toda vez um barco diferente, sempre modificando o barco, sempre melhorando o barco. Nós teremos um senhor de idade que era o melhor agricultor na aldeia, e daí nós teremos o fã do Maui, que é ele quem conhece todas as histórias do Maui, e ele aceita ir junto, porque a Moana diz que ele pode sim encontrar então o Maui. E mais uma vez nós vamos ver a nossa protagonista ter dificuldades, porque em nenhum momento da história ela consegue achar uma solução para esse problema. Não se dá uma explicação, ela não consegue entender o que está acontecendo, porque nunca consegue encontrar aldeias próximas. Por mais que em uma ilha que ela esteve, ela conseguiu encontrar uma caneca que estaria ligada a uma antiga aldeia. Então a gente começa a acompanhar isso, e então aparece o Maui explicando que um deus acabou separando essas conexões entre as aldeias, porque ele não queria que existissem navegadores. E surge sim mais uma outra personagem, que basicamente ela é uma vampira, o que dá a entender isso na história, que diz que ele não quer que a Moana se envolva nisso, mas ela vira e fala que a Moana já tá mais envolvida justamente quando ele transformou ela numa navegadora. Mas se vocês pararem pra pensar, gente, o filme da Moana sempre está mostrando aquela questão de ligar ao que era a antiga aldeia dela, aos antepassados, aquela questão de descobrir novos horizontes, novas terras, estar sempre viajando para encontrar algo maior, mais grandioso. O primeiro foi a mesma coisa, o segundo também. E novamente, tanto no primeiro quanto no segundo, quem guia ela, tirando a questão do Maui, são os antepassados dela, mostrando que sim, está no sangue dela ela ser uma navegadora. Na verdade, está no sangue de todos os
ser navegadores, mas que ela deveria pegar e mostrar o caminho para eles. Então é interessante isso, porque basicamente o segundo continua com aquela mesma linha de desenvolvimento, sim, da personagem. Nós vamos ver ela ter dificuldades, nós vamos ver ela ter duvidar da capacidade dela e todo esse desenvolvimento da história. Teremos mais uma vez musical nessa nova aventura, como é as animações da Disney. E uma coisa interessante é que no primeiro filme que nós vimos de Moana, nós conhecemos uns personagens chamados os Kakamotos, se eu não me engano, acho que era isso, que são os coquinhos, que viviam navegando eternamente pelo oceano. Não se tem uma ideia por que eles faziam isso, e o segundo ele nos dá uma explicação. Então existe uma ideia bem bacana de que nesse novo filme da Moana, a ideia é basicamente ligação de pessoas. Cada um tem uma qualidade para então completar um grupo e conseguir a solução, a resolução deste problema. Então cada um era importante naquele ponto. Até os próprios Kakamotos que aparecem também são importantes na história, para se ter uma questão de união de povos, o melhor jeito de se dizer é isso, para resolver um problema. Tá, Nathalie, mas você disse que na canoa da Moana só teve pessoal que era da aldeia dela. Sim, gente, a gente vê que só está o pessoal da aldeia dela justamente porque ela não achou outras pessoas, mas cada um tinha uma utilidade ali, né? Uma coisa importante para poder fechar aquele grupo de desenvolvimento. Então, assim, eu acho interessante, na verdade, todas essas vezes, eu já falei isso mais de uma vez isso pra vocês, que as animações sempre têm uma ideia, uma história, uma lição de moral, melhor jeito de dizer, uma lição de moral por trás de tudo que eles nos contam. A história é divertida, você se diverte realmente, e como eu disse, novamente nós vemos o personagem da Moana duvidar dela, entende? Ela ter aquela questão de que eu não sou capaz, e mais uma vez a avó dela aparece, até o próprio Maui aparece e mostra pra ela que sim, ela é capaz. Se ela já conseguiu cruzar mares e mais mares e muito do oceano para conseguir o que quer, o que seria aquela dificuldade que ela enfrentaria mais? Ela provaria que ela é realmente capaz. E daí, sim, realmente no final nós temos um desfecho maravilhoso que eu não vou contar, tá, gente? Desculpa esse diferente do primeiro, que dá pra já dar um spoiler gigantesco, porque quase todo mundo já assistiu o filme. Esse eu acho que não foi todo mundo que assistiu, então assim, nós temos um desenvolvimento ainda muito mais grandioso do personagem da Moana. Analisando de 0 a 5, eu gosto muito de Moana, gente. Então assim, pra mim é um 5. Tanto o primeiro quanto o segundo. Eles são divertidos, você se diverte, né? E todo aquele desenvolvimento da lição de moral que nos entrega, assim, é maravilhoso. Se você ainda não assistiu, principalmente o segundo, já tá no catálogo da Disney liberado. Ele lançou dia 12 de março na Disney Plus. Então dá uma chance, gente, e tirem a conclusão de vocês. É o que eu posso dizer. E se surpreendam também com a evolução da nossa protagonista. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Moana, tanto 1 quanto 2, o que você achou? Qual que é a cena que você mais gosta? Ou qual que você gostou mais? O primeiro ou o segundo? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!